purgatório existe e a igreja tem como fé a existência no purgatório desde os seus inícios. Os protestantes, como eles precisam que a coisa esteja rasgadamente explícita na Bíblia, não acreditam no purgatório porque a palavra purgatório não aparece na Bíblia. Assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório saltará. O padre conhece bem essa frase, que é de Tetzel, um católico da Idade Média, nomeado pelo Papa Leão X, que falava essa frase para os fiéis para conseguir financiar a Basílica de São Pedro vendendo perdão de pecados. Essa doutrina do purgatório se tornou uma excelente fonte de lucro e poder para o catolicismo. Foi muita grana de fiel pagando para os seus entes queridos saírem do purgatório e enchendo o bolso do Vaticano. E foi justamente isso que a reforma protestante veio combater, dizendo que a salvação é de graça, unicamente pela fé em Jesus, parando de manipular os fiéis. Se os católicos romanos de hoje estivessem na cruz, eles iriam corrigir Jesus. Porque Jesus olha para o ladrão na cruz e diz que naquele mesmo dia o ladrão estaria com ele no paraíso. Os católicos iriam gritar, não, Jesus. O Papa disse que ele precisa ir para o purgatório primeiro, purificar os pecados. Eles literalmente dizem o oposto do que o texto diz. E não, padre, não precisa estar escrito existe purgatório, mas precisa ter princípios que levem a crer que existe. Só que neste caso é o contrário, a Bíblia é explícita, dizendo que não existe purgatório e um processo intermediário de sofrimento após a morte. E o único texto que vocês mais usam, que é de 1 Coríntios, se refere a galardão no céu e não purgatório. Veja, o texto de Hebreus 10:14 diz que por meio de um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Em 1 João 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E vocês dizem, não é bem assim. Nunca o sacrifício de Cristo e somente Cristo é suficiente para eles. Esse é o problema central do romanismo. Eles removem a centralidade de Cristo do seu sacrifício e introduzem crenças pagãs dentro do cristianismo, como o absurdo que o Ariel fez no debate com Eliseu, de chegar a dizer que o morto estava lá no debate com ele. Uma prática espírita. Por fim, só para deixar claro, historicamente até o século V, não há nenhum pai da igreja defendendo a doutrina do purgatório nos moldes católicos de hoje. Os únicos que mencionam algo assim, mas eram influenciados pelo platonismo, é Orígenes e Clemente, que eram universalistas e não podem ser usados como padrão. A ideia do purgatório veio de influências platônicas e não cristãs. O próprio Agostinho, que começou a defender algo parecido, disse que ele estava só especulando sobre isso, mas não tinha certeza. Enfim, quando você morre, ou você vai para o céu ou para o inferno. E não precisa pagar nada para tirar a alma de gente do purgatório, não. Fique em paz.